nós não vamos abrir mão desse direito. Uma luta que foi quase uma década de luta para poder conquistar, nós não podemos abrir mão. Outra questão que a gente tem enfrentado muito aqui, Frei, são as diversas ameaças que têm acontecido com a gente aqui nesse território. Então aconteceu por parte de grileiros, agiotas, apareceu assim inúmeras pessoas para poder ameaçar, mas o principal é a polícia. Inclusive 2 policiais vieram hoje armados aqui dentro do terreno, a paisana, sem se identificar quem era. Quando a gente questionou quem era, não se anunciaram que eram policiais. A viatura aqui da Getap. Placa 5052 final da Polícia Penal, junto com a Polícia Militar, estava aqui no terreno, e parece que alguém que estava ameaçando aqui é policial penal. Então está aqui o tenente da Polícia Militar. Nós vamos gravar para entender aqui esse caso aqui. É um terreno aqui. Noite do dia 21 de agosto de 2025, Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Estamos aqui no Jardim Vitória. Edinho, noite, dia 21 de agosto de 2025, nós estamos aqui no Jardim Vitória, aqui em Sabará, ao lado de Belo Horizonte, não é? Sim, Frei, nós estamos aqui hoje porque ontem a gente recebeu uma denúncia de que o terreno, que pertence ao movimento de luta nos bairros Vilas e Favelas, por uma cessão real de uso para a construção de 250 unidades habitacionais, através do programa Minha Casa Minha Vida Entidades, estava sendo violado, o terreno estava sendo invadido. Há um pouco mais de um mês, os grileiros, que se diz dono da terra, entrou e fez uma terraplanagem, uma coisa que a gente nem poderia fazer aqui, porque ainda não tem o licenciamento adequado para a gente poder fazer essa questão ainda da terra, e a gente veio cercar o terreno justamente para poder proteger o nosso direito de uso dele e garantir a construção das 250 unidades habitacionais. E quando a gente chegou aqui, a gente começou a se deparar com pessoas vindo, inclusive dizendo que eram donas, mas sem inclusive apresentar nenhuma documentação, apresentar nada que comprovasse a propriedade delas, enquanto a gente está aqui com a nossa documentação em mão. Está aqui o nosso contrato de concessão de direito real de uso, assinado lá pela Coab, né? Está aqui a cláusula primeira de Minas Gerais, né? Sim, a cláusula primeira que concede, né? Tá aqui o número da matrícula, o tamanho da área. Participação do Ministério Público de Minas Gerais. Sim, né? Eu vou chegar aqui mais pro final, porque além das cláusulas aqui, como eu coloquei aqui, destina o imóvel e a área, né, ao movimento, temos aqui diversas assinaturas, inclusive da Coab, do Governo do Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública, das entidades participantes, dos movimentos sociais. Data dezembro, 9 de setembro de 2024, né? Sim. Assinado pelo Márcio Almeida, presidente da Coab, procurador-geral da Coab, Hudson de Oliveira, Poliana de Souza Pereira Inácio, pelo Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, Isabela Regina, pelo Centro de Cooperação Comunitária Popular da Casa Palmares, Gladys Freitas, pela Associação de Moradores de Aluguel de BH, Almezinda Moreno, pela Associação Morada da Serra, Cleide Nepomuceno, pela Defensoria Pública de Minas, assinou também, doutora Cláudia Amaral Xavier, pelo Ministério Público. Esse aqui é fruto de um acordo e de uma luta que vem de mais de 200 famílias, não é? Com certeza, e aqui também aqui a escritura, já no cartório, né, inclusive a escritura que fala que a quantidade do tamanho da área, né, 261 mil metros quadrados, que é o tamanho do terreno, que se localiza aqui nas margens da Rua Marrom, e aqui inclusive... Município de Sabará, Minas Gerais. Sim, falando aqui bairro Jardim Vitória, tá vendo? As vértices do terreno, tudo explicando aqui direitinho. E aqui, mas na última página, tem aqui inclusive falando da destinação ao movimento, né? E aí tinha pessoas tentando invadir o terreno aqui. Sim. E vocês já têm também o acordo com o governo do presidente Lula e da Ministério das Cidades, Caixa Econômica, para fazer? Como é que é? Como é um projeto do Minha Casa Minha Vida, é um projeto financiado pelo governo federal através da Caixa Econômica Federal. Tá aqui o nosso contrato, inclusive, com a Caixa, né? Grau de sigilo público. Se você entrar no site da Caixa, no site do Minha Casa Minha Vida, do governo federal, você vai encontrar aqui esse contrato, você vai encontrar onde é que se encontra esse imóvel, sobre a propriedade de quem tem esse imóvel. Você vai encontrar todos esses documentos que eu tô falando aqui, porque ele é público, esse documento. Então tá aqui o documento falando que é destinado ao movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, MLB, que é quem vai ser a entidade que vai fazer. E aqui é a entidade credora, que é a Caixa Econômica Federal. Então são documentos que a gente tem apresentado aqui o tempo todo, não tem problema nenhum em mostrar esses documentos para ninguém, é nossa propriedade, está sobre o nosso direito de uso
A gente vai construir, nós estamos no processo de elaboração dos projetos para a construção das casas. Quantas casas? São 250 casas, de famílias que vêm de Belo Horizonte e Sabará. Então, a gente está bem aqui na divisa, do lado de lá da rua é Belo Horizonte, do lado de cá é Sabará, e nós estamos aqui resistindo com isso. Qual que é o problema? E as famílias estão lutando isso há mais de 10 anos, Com certeza, a gente, desde a ocupação Manuel Aleixo, que a gente vem lutando, passando por Carolina, passando por Vicentão. Passando por Carolina, Maria de Jesus. A gente está fazendo essa luta, né? Justamente para que as famílias tenham esse direito garantido. Nós não vamos abrir mão desse direito, uma luta que foi quase uma década de luta para poder conquistar, nós não podemos abrir mão. Outra questão que a gente tem enfrentado muito aqui, Frei, são as diversas ameaças que têm acontecido com a gente aqui nesse território. Então aconteceu por parte de grileiros, agiotas, apareceu assim inúmeras pessoas para poder ameaçar, mas o principal é a polícia. Inclusive 2 policiais vieram hoje armados aqui dentro do terreno, a paisana, sem se identificar quem era. Quando a gente questionou quem era, não se denunciaram que eram policiais. E a gente fez a denúncia, a polícia foi lá, inclusive encontrou a arma com eles, a arma que a gente denunciou. E em momento nenhum se identificaram. Inclusive quando eu cheguei aqui, além da PM que estava aqui, chegou também uma viatura penal da GETAP. Sim, da polícia penal, né? Justamente porque um policial penal entrou dentro do terreno, fazendo uma chamada de vídeo, falando que essa noite soltaria os cachorros. E a gente nem sabia com quem estava fazendo chamada de vídeo, mas falando que iria barbarizar com as famílias que estão aqui essa noite. Então a gente está aqui chamando as pessoas a fazer essa vigília com a gente, a se somar com a gente nessa luta em defesa do direito à moradia, sobretudo em defesa do direito dessas famílias que lutaram por uma década para poder conquistar esse direito dessa casa própria e que está sendo violado por diversas ameaças que têm acontecido no território. E Edinho, eu, Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, que estou filmando aqui de trás do celular, né? Sou testemunho dessa luta que tem mais de 10 anos, acompanhei esses acordos, né? O governo de Minas cedeu esse terreno aqui porque as 2 ocupações estão mais de 10 anos lutando, né, com o governo federal já fechado. Então, assim, nós estamos alertando aqui, está acompanhando esse caso, inclusive com a assinatura aqui da doutora Cláudia do Ministério Público, doutora Cleide da Defensoria Pública. Nós exigimos que todas as autoridades, né, sejam a cúpula da PM, da Polícia Civil, né, do governo de Minas, das prefeituras de Belo Horizonte e Sabará. Que não feche os olhos diante do que está acontecendo. Justamente porque a gente está presente aqui, justamente pela vida das pessoas que estão defendendo aqui a sua moradia com a sua própria vida. Nós estamos aqui fazendo enfrentamento e a gente pede que esses órgãos, essas instituições não fechem os olhos diante do que está acontecendo aqui. Até porque, Edinho, há 15 dias atrás mais ou menos, próximo aqui, próximo do Arão Reis, no bairro Monte Azul, dezenas de pessoas violentas lá, inclusive com conluio de policiais, à noite derrubaram várias casas e agrediram várias pessoas. Isso foi denunciado na Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Então aqui nós queremos que as autoridades garantam a segurança aqui para não acontecer nenhuma dessas arbitrariedades, né? Sim, Juvenil. No dia 22, meu marido me acordou, me cutucando. Aí quando eu olhei, tinha só as lanternas passando. Aí o meu marido pegou e falou assim: Regiane, tá cheio de polícia aqui fora. Eu falei assim: vamos atender. Aí chegaram falando que era uma ordem de despejo. Eu falei assim: mas cadê o papel da ordem de despejo? Ele falou assim: cala a boca e sai agora. Aí o rapaz me pegou pela blusa e me puxou para fora. Mas o que foi feito ali não pode passar ileso, só fuzil. Tinha uns 40 homens armados. Foi um filme de terror. E essa comunidade lá, entre as ruas onde a gente mora, tem mais de 15, 20 anos que tem pessoas que moram lá. E uma das casas, no mesmo lote, foram destruídas 3 casas no mesmo lugar. Esmagaram 2 cachorros, pombo, galinha. Eu mesmo fui agredida pela segurança escoltal armada, né, da WR. Eles me deram um soco no peito, porque eu queria entrar na casa para poder tentar tirar algumas coisas. E não tá fácil pra gente, porque eles estão indo todos os dias lá, ameaça a gente, dia, noite, tarde. Esses dias, 3 e pouca da tarde, eles estavam lá encapuzados, então eles não estão ligando para nada. Eles vão lá qualquer hora do dia, à noite, madrugada, ameaça a gente. E a gente só quer os nossos direitos, né? Porque, infelizmente, somos perdidos, né? Uma comunidade que vem sofrendo uma série de
atos, né, de violência, vieram aqui para estar fazendo esse relato. Esse primeiro relato é a nossa ideia, deputada Bela, deputada Andréia, né, e dar repercussão, né, a essa situação desses moradores lá da ocupação Monte Azul. Eu estava até procurando aqui na concessão, a gente estava falando, porque, veja aqui destina-se, né? Movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. Está grifado aqui, nosso CNPJ, a nossa sede, a cooperação comunitária, popular, entendeu? Aí tá falando das associações também que estão compondo junto com o MLB, mas tá aqui para quem se destina o terreno, quem é realmente o proprietário. Tá aqui no cartório de registro de imóveis, registro geral, livro 2, Sabará, Minas Gerais. Tá lá registrado no cartório, autenticado. Exatamente. Essa aqui é uma cópia, é claro, mas tá lá autenticado. Todo documentado aqui, então nós exigimos de todas as autoridades segurança aqui, porque aqui tem que se transformar então nesse projeto de construir mais de 250 casas, né? Isso aí, as famílias não vão arredar o pé, nós vamos seguir aqui na luta. Então alto lá com qualquer ameaça, não aceitamos nenhuma ameaça. Um abraço, Gilvander. Nós queremos